Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para você que está começando agora nesse mundo de concurso público, você que decidiu começar a estudar para concurso, mas está se sentindo perdido, não sabe como começar, não sabe direito o que que é concurso público, onde você pode pegar as informações. Então, esse vídeo vai te ajudar aí para clarear, para te ajudar, com essas informações. Então, eu preparei um material bem assim objetivo e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Primeiro, eu criei aqui, pessoal, uma linha do tempo. Então, quem está começando agora no mundo dos concursos públicos, primeira coisa, pesquise sobre o concurso, tá? Para você entender um pouquinho o que que é o concurso público, o que geralmente é cobrado, quais os concursos estão previstos, para qual área você vai prestar, isso é muito importante, você saber. Que área você vai prestar, porque dependendo da área, vai variar as matérias, os conteúdos que você precisa aprender. Por exemplo, existem diversas áreas, área administrativa, área escolar, área da educação, área da saúde, área de finanças, o que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui, policial, o que mais? Existem os concursos da área jurídica, então, assim, são muitas possibilidades. Obviamente que tem alguns que vai depender de uma formação específica, tem alguns que são exigidos ter direito, área da saúde, às vezes tem alguns cargos específicos. Para a área administrativa, às vezes tem alguns cargos específicos, por exemplo, analista de recursos humanos, analista de licitação, mas também tem muito concurso para administrativo que pede o ensino médio, então isso varia muito. E aqui eu trouxe, para facilitar a sua vida, algumas fontes que eu me considero assim, fontes seguras. Para você pesquisar sobre o concurso público. Eu adoro, pessoal, PCI concurso. Deixa eu ver se eu consigo ativar a caneta aqui, peraí. Gosto muito do PCI concurso. PCI concurso, é só você colocar lá no Google. É um site que você consegue ver os concursos que estão abertos, você consegue ver o edital, você consegue filtrar por região que você quer, ou se você quer concurso nacional, você consegue acompanhar os concursos que estão previstos. Então, assim, é um excelente site, eu adoro, eu sempre acompanho os concursos públicos pelo PCI Concurso. Outras fontes que eu gosto de seguir, geralmente no Instagram, que também sempre sai notícia, é a Folha Dirigida, Direção Concursos, o blog Gran Concursos, Estratégia Concursos. Então, esses aqui também são muito confiáveis, inclusive são cursinhos, né? Direção Concurso, tem cursinho, o Gran, Estratégia. Então, assim, essas fontes são muito seguras. Então, você pode acompanhar que você vai estar inserido aí nesse meio aí de concurso público, você vai estar atualizado, tá? Bom, então partiu disso, você pesquisou, você já deu uma lida, você já olhou ali alguns concursos que você teve interesse. Então, agora você já definiu sua área, tá? Então, você já sabe para qual área você vai estudar. E aí, o que que você vai fazer? Você vai organizar os seus estudos. Precisa ter uma organização, né? Eu faço uma analogia aqui com essa área de planejamento, como se fosse um roteiro de um passeio, de uma viagem. Quando a gente vai viajar, o que que a gente faz? A gente se programa, a gente organiza. Então, se a gente não sabe de cabeça assim o destino, como chegar em tal cidade, a gente coloca o GPS para nos guiar. Então, você faz um roteiro para ver o que que você vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, quais os restaurantes que você vai visitar, os lugares. Então, a mesma coisa, organizar os seus estudos. Você precisa fazer uma organização. E essa organização é o quê? É você saber para qual concurso você está estudando ou para qual área. E aí você já sabe quais matérias que você precisa estudar. Então, você vai organizar para você
fazer os seus estudos. E cabe aqui também, pessoal, você entender sua rotina. Como que é seu dia a dia hoje? E eu acredito que, assim, a maioria de nós, a gente estuda e trabalha, né? Tem que trabalhar, fica fora de casa muito tempo, pega o ônibus para ir para o trabalho, vai cedo, chega de tarde, tem que cuidar da casa, às vezes é casada, né, tem esposa, tem o marido, tem filhos, tem todas essas responsabilidades que a gente tem que fazer, tem que sentar e tem que ver qual que é os horários que você tem. E aqui eu não vou assim, romantizar isso aqui, não, porque muita gente tem a opção de apenas estudar, de se dedicar a maior parte do tempo aos estudos, mas a maioria de nós tem que ralar, tem que trabalhar, tem que chegar em casa, dar conta da casa, da comida, da janta, da roupa da criança, da tarefa da criança, e um monte de coisa. E e ainda estudar. E aí, como que você pode fazer isso aqui? Você precisa se organizar para você ver quais são as brechinhas ali, os horários que você vai conseguir estudar. Se você não fizer isso, vai ficar, ó, largado os seus estudos e você não vai conseguir se dedicar. Então, muita gente às vezes desiste ou acha que assim é muito difícil, que não vai conseguir por conta disso, porque não senta e não organiza. É por isso, gente, precisa sentar e organizar. Uma coisa simples, não é um bicho de sete cabeças. Pega uma folha de papel mesmo e coloca lá que hora que eu saio para o trabalho, que hora que eu acordo. Que hora que eu chego em casa? E aí, será que eu consigo encontrar aqui que seja uma horinha por dia? Ou às vezes um deslocamento, vou para o trabalho, eu consigo dar uma lida no material, fazer algumas questões, ler minhas anotações. É isso, você tem que aproveitar o tempo que você tem. Por isso que você tem que olhar e ver como está a sua rotina. Mas quando eu falo aproveitar o tempo que tem, não pode esquecer que você tem uma vida, que você tem a família que está com você. Não vai deixar todo mundo de lado, e agora eu só vou estudar e esquece todo mundo. Não, não é isso, não é assim também que funciona, né? Então, precisa sentar e ver como que está a sua rotina e inserir ali os estudos. Você talvez não vai conseguir estudar 3, 4 horas, 6 horas, igual a gente escuta o pessoal falando aí. E tá tudo bem, você vai fazer o que dá, dentro da sua rotina. Então, se eu tenho 30 minutos, eu vou me dedicar nesses 30 minutos. Depois, no final de semana, eu tenho que estudar mais 1 hora e meia. E aí você vai inserindo, colocando esses minutinhos aí. Beleza, fez isso? Qual que é o próximo passo? Organizou ali o seu cronograma, o seu planejamento, então você sabe mais ou menos os horários que você vai estudar, os dias, o que que você vai fazer? Você vai ver qual material que você vai usar, porque como que você vai estudar sem saber por onde? Então, você vai organizar agora, vai saber, vai buscar, né, os materiais. E aí tem muitas opções. Você pode comprar um curso se você tiver condições, né? Se de repente ali tem um cursinho, né, do concurso que você pretende fazer ou da área que você pretende. Ou o YouTube, você pode utilizar o YouTube, tem tantas aulas, tanto conteúdo bom aqui no YouTube que dá sim para estudar gratuitamente. Você pode estudar por videoaulas ou por apostilas, de repente em apostila, então você pode também adquirir uma apostila, livros. Então tem diversas fontes. Aí você precisa sentar e ver como que você vai e estudar qual material que você vai usar. Se você está começando, você não sabe ainda qual, né, qual é a fonte que você prefere. Será que você prefere ver a videoaula? Ou será que você adapta melhor lendo? Então, isso você vai descobrir no decorrer dos seus estudos. Isso é fundamental também, quando você começa a entender qual tipo de, né, de dinâmica ali, de método que você prefere. O estudo é muito individual. Então, esse negócio às vezes eu escuto as pessoas falando, ah, mas videoaula é perca de tempo, não é estudar. O bom mesmo é ler PDF. Depende, isso é muito de cada um. Tem muita gente que se adapta melhor com videoaula e tem muita gente que se adapta melhor com PDF. Isso vai de cada um. Então, isso com o tempo você vai descobrir também. Bom, próximo passo. Então, você fez isso, aí o que que você vai fazer? Aí, efetivamente, estudar. Não adianta fazer todo esse planejamento
às vezes até gastar com material e deixar o material lá de lado e não estudar, porque o que vai fazer você passar é estudar, precisa estudar. E a maioria das pessoas faz o quê? Não estuda, não estuda. Paga a inscrição do concurso, gasta dinheiro com material, brilha os olhos nas promoções, compra um monte de combo de material, e compra mapa mental, e compra flashcards. Tem um monte de material e às vezes a pessoa nem sequer abriu aquele material para estudar. Isso é frustrante, gente. Então, não faça isso. O que que você vai fazer? Você vai seguir umas etapas, as etapas do estudo, gente. Segue etapas, não pula essas etapas, senão você vai se sentir desmotivado, porque aí você não vai conseguir processar, não vai conseguir avançar nos seus estudos. Então, primeiro, consumir o assunto. Então, você já sabe o que que você vai estudar, e aí você vai consumir o assunto, né? Por exemplo, estou estudando português, então eu vou começar estudando aqui concordância nominal. O que que eu vou fazer? Eu vou consumir esse assunto. E aí é da maneira lá que eu separei, ou é o YouTube, uma videoaula, ou uma apostila, um livro. E aí suponhamos que eu, né, vou estudar por videoaulas. Então, eu vou consumir o assunto sobre concordância nominal. Então, eu assisti a aula sobre concordância nominal, o professor deu a aula, qual que é a próxima etapa que eu vou fazer? Eu vou processar isso que eu estudei. E o que que seria esse processar? Gente, isso é a gente parar assim, ó, parar e pensar. O que eu acabei de estudar? O que que é a concordância nominal? Eu consigo explicar para mim o que eu acabei de ouvir o professor explicando? Será que eu entendi? Porque, gente, isso aqui eu descobri no meio dos meus estudos, assim, ó, que às vezes eu estava estudando no automático. Eu escutava o professor, escutava, ou lia, não processava nada. O que acontecia? Eu ia fazer as anotações, não saía nada, porque eu já não lembrava de mais nada. Ia fazer as questões, estava errando, errava muitas questões. Então, se você não faz um estudo de qualidade nesse momento de você consumir esses assuntos, o estudo fica meia boca. Então, você precisa se preparar de uma maneira com qualidade. Então, consumir os assuntos, e aí, o que que você vai fazer? Processar. Você vai buscar entender, explicar para você mesmo, tentar explicar para você mesmo, se você quiser falar de voz alta, ou se você quiser explicar para alguém, não importa. O importante é você processar aquilo que você acabou de consumir. E o que que é consumir os assuntos? É você ouvir a videoaula do professor, é você ler um livro, é você ler a apostila, ler o PDF daquele tópico que você está estudando. Então, a maneira não importa, vai depender de você. E você vai se adaptar melhor, tá? Mas esse processar essa informação é muito importante. Então, fez isso, qual que é o próximo passo? Anota no seu caderno, ou anota na sua folha, ou anota lá no seu computador, no Word, a maneira que você achar melhor. Então, você faz uma anotação. Ah, eu acabei então de estudar concordância nominal, então já processei esse assunto, eu consegui explicar. E aí, o que eu vou fazer? Vou anotar. Anotar tudo? Não, anota algumas palavras-chave para você lembrar. Se você conseguiu processar o assunto, explicar para você, você vai conseguir fazer sua anotação com as suas palavras, não com as palavras do professor. E outra coisa, na hora de processar eu não consegui escrever nada. Então é porque você não estudou muito bem, você não prestou muita atenção, ainda está com dificuldade. Você tem que volta na aula do professor para você tentar processar aquilo que o professor explicou, aquele assunto. Se você não está conseguindo explicar para você, é porque você ainda está com dificuldade. Então, beleza, fez isso? Qual que é próxima etapa? Concluiu ali um tópico? Aí você faz algumas questões, é importante, tá? Não precisa fazer uma bateria, muitas questões nesse momento. Nesse momento é mais para fixar o conteúdo, para você ver como que vem as perguntas. Faz de 5 a 10 questões nesse momento, não precisa fazer muitas questões nesse momento, tá? Aí, beleza, fez algumas questões e aí o que você vai fazer? Você vai se programar conforme você vai avançando no seu material, né?
Aí você vai revisar. Tira um dia da semana para você fazer uma revisão. E o que que é revisar? Você precisa ter um contato ali com a sua matéria com mais frequência, com o assunto que você estudou, porque senão você esquece, seu cérebro ele não vai guardar esses assuntos aí na memória. Então, vai chegar lá no dia da prova, você não vai nem lembrar o que que você estudou, vai esquecer tudo. Por isso, precisa revisar, senão você vai perder seu tempo. Como que você pode revisar? Você pode revisar relendo as suas anotações. Você pode revisar olhando ali o tópico que está no edital que você estudou, concordância nominal. O que era concordância nominal mesmo? Então, ó, fazer esse, perguntar para você e tentar responder. É uma maneira de você revisar ativamente. Você pode fazer um flashcard, de repente, você anota assim na fichinha, ó, concordância nominal. Aí atrás você coloca o conceito, mas você olha aquilo na frente e você tenta lembrar o que está escrito atrás. Questões, é muito legal você fazer questões. Então, assim, cada semana que você for revisando, você faz de uma maneira, não precisa ser sempre do mesmo jeito, tá? Não precisa tornar um estudo tão difícil, tão complicado, facilita a sua vida. Tá lá no ônibus indo para o trabalho, dá uma lida ali nas suas anotações, pode fazer algumas questões, faz o flashcard, ou olha os tópicos ali do edital e tenta lembrar que você estudou. Então, vai fazendo isso. Conforme você vai avançando nos seus estudos, você vai aumentando as questões. Então, por exemplo, assim, agora eu terminei de estudar o português, já passei pelos tópicos, e lógico, gente, isso demora um pouco, vai ser, por exemplo, sei lá, fechar a matéria de português, vai uns 2 meses mais ou menos. Ainda mais para pessoa que trabalha, que tem uma rotina mais puxada. Então, conforme você vai fechando a matéria, você não vai tirar ela do seu cronograma, você vai diminuir a carga horária ali e vai fazer questões. Então, no lugar depois de você, por exemplo, consumir ali o assunto, você vai treinando por questões. Isso é importante, porque as questões é a cereja do bolo, é essencial, é a chave. As questões que vai te fazer passar na prova. Por quê? Porque as questões, ela vai ser o termômetro para você ver como tá os seus estudos, como que tá a qualidade dos seus estudos, o que que você está errando. E no dia da prova, você vai fazer questões. No dia da prova, você vai ficar 3 a 4 horas fazendo questões. Então, é essencial resolver questões. Coloque isso na sua cabeça. E por último, não menos importante, eu diria que a base de tudo isso daqui, para você fazer um bom estudo, para você ter uma boa trajetória aí no seu, né, nessa trajetória aí de concurso público, é você cuidar da sua mentalidade, gente. Hoje fala tanto sobre isso que acabou virando assim, a gente não dá tanta importância, acha que é besteira, mas não é. Cuida aqui da sua cabeça, que é das suas emoções, tá? As emoções. é, Vai- É um diferencial. Então, por exemplo, se você colocar na sua cabeça que é difícil, que é muito complicado, que você não aguenta, que você chega cansado, que você tem muita coisa para fazer, que outras pessoas têm a vida boa, que as pessoas só estudam, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem material bom, você não tem, você não vai conseguir. Se você ficar colocando isso, só coisas negativas, gente, atrai. Quanto mais coisa ruim você falar, mais coisa ruim você vai atrair. Então, reverte isso, usa coisas boas, sabe? Eu sei que tem dia a gente tá cansado, a gente tá de saco cheio, mas tenta mudar esse comportamento. Olha e fala, olha, hoje eu tô cansada, mas pelo menos 15 minutos eu vou estudar, porque é algo para mim, para melhorar a minha vida, a vida da minha família. Então, sempre que você se sentir desmotivado, pense nas pessoas que você ama, porque quando você conquistar, né, o seu cargo público, quando você conquistar o seu objetivo, eu tenho certeza que não vai transformar só a sua vida, transformar a vida de quem você ama também. Isso é maravilhoso. Então, pensa aí na mentalidade que precisa cuidar, né? Precisa cuidar, porque às vezes a gente tá de saco cheio de muita coisa. E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque a vida não vai parar para você estudar. Isso você pode ter certeza. Os problemas vão acontecer, problema no trabalho, na família, né? Então, assim, muita coisa acontecendo, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Tem que cuidar aqui das emoções.
Então, encontra uma maneira de você cuidar da sua emoção, né? Relaxar um pouco, ouvir coisas que te faz bem, parar com esses pensamentos ruins, negativos, transforma esses pensamentos ruins em coisas boas. Você vai ver como sua energia vai mudar. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma sugestão, deixa um comentário aí no vídeo. Muito obrigada e tchau, tchau.